amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade e o nosso tema de hoje é Pequenos Descuidos, Grandes Problemas. Olá, amigo telespectador do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar com o Dr. Américo Canhoto, que é autor do livro Pequenos Descuidos, Grandes Problemas. Ele está falando basicamente aqui hoje no nosso programa de educação. A maneira como nós educamos os nossos filhos, se nós tivermos uma visão deles como espíritos, não como crianças inocentes ou tábuas rasas, sem nenhum passado, sem nenhum conteúdo. Isso faz toda a diferença. E no programa de hoje nós vamos discutir alguns dos aspectos que mudam a visão e os conceitos de educação para aquele que já acredita, conhece e aplica na sua vida diária o conceito da reencarnação. Vamos ao nosso programa. No nosso tema de hoje abordamos Pequenos Descuidos, Grandes Problemas. Esse é o título do livro escrito pelo Dr. Américo Canhoto, médico de família que aborda bem as relações familiares. Bom, Dr. Américo, muito obrigada por estar aqui em nosso estúdio. Dr. Américo, me diga uma coisa, todos nós, quando formamos uma família, nós aceitamos em receber espíritos, que estará por algum tempo sob nossa tutela. No entanto, hoje em dia, nós percebemos que essas relações familiares estão bem diferentes, são bem conturbadas, Como nós podemos compreender essa situação? A base desse mecanismo é que mesmo entre aqueles que já estão mais espiritualizados, mesmo entre aqueles que já, possuem uma visão mais abrangente, a hora que a criança nasce, há o esquecimento de que é um espírito tão antigo quanto o nosso, um espírito com uma série de problemas a resolver, com uma série de qualidades a serem desenvolvidas. Isso mesmo é entre os espíritas. E é até comum que muitos pais digam o seguinte: seria tão bom se os filhos viessem com manual de instrução, mas eles vêm com manual de instrução. Só que ninguém quer fazer a leitura. Então, principalmente até os 3 anos de idade, o espírito está na vitrine. O que ele veio fazer, as suas tendências e tudo ficam à mostra. Com o passar do tempo, o que a gente vai abordar depois, um dos problemas da educação atual é exatamente a formação de múltiplas personalidades. E principalmente as crianças de hoje, há crianças com 2, 3 anos que elas já conseguem ser quase hipócritas, elas camuflam muito bem, então tudo deveria ser anotado, os pais deveriam... a hora que a criança nascesse, em vez daquela preocupação com enfeites de porta, tudo, um caderno universitário daqueles de 100 folhas e tudo anotado, porque muitas coisas poderiam ser corrigidas facilmente na infância, nos primeiros anos, às vezes até nos primeiros meses. Mas esse esquecimento, na realidade, acaba causando esse distúrbio. E isso é entre os espiritualizados, porque a maioria das pessoas não se questionou, não fez as 2 perguntas básicas. Quem somos nós? O que nós fazemos aqui? Quem sou eu? Exatamente o que eu vim fazer na minha existência. E como os pais podem inserir essas perguntas, quem somos nós? O que fazemos aqui? No dia a dia, na educação da criança? Isso tem que ser um questionamento pessoal, E a partir do momento em que você vai tendo essa resposta, aí você vai anotando as características daquele espírito que ficam mais à mostra, tipo assim, porque nós complicamos muito a educação, ela se torna muito complicada quando tudo é muito fácil. Imaginemos assim um bebê extremamente impaciente, ele já dá mostras de que acha que é o dono do mundo, que tudo gira em torno dele. Você chora muito a todo momento. Se o adulto estivesse atento, observando as situações que se criam naturalmente, ele ajudaria inclusive até a demorar mais, os desejos e as vontades da criança seriam satisfeitos com uma certa demora. Por quê? Porque para cada defeito de caráter nosso, a vida tem um remédio adequado.
Para o impaciente, por exemplo, o remédio natural é a demora, a complicação. Nada na vida do impaciente dá certo na primeira vez, tudo trava, tudo atrapalha. Ele vai conseguir, por sintonia, atrair pessoas mais lerdas, mais lentas para conviver com ele. A simples presença é capaz de atrapalhar o raciocínio de alguns, a pessoa se torna mais lerda ainda, mais lenta, né? Seria um processo sofrido. Agora, se isso fosse trabalhado nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, aquele espírito impaciente já teria conseguido trabalhar aquilo e, então, esse pequeno descuido vai, vamos dizer, trazer assim, complicações e sofrimentos e angústias ao longo da vida. E esses pequenos traços já são perceptíveis logo na primeira infância, logo enquanto ainda é um bebezinho? Sim, muitas vezes até intraútero. Daria para a mãe perceber mudanças de posturas e de comportamento da mãe, cuja influenciação daquele espírito, embora adormecido, entre aspas, né? Mas alguns têm uma energia, algumas características tão poderosas que acabam afetando o comportamento da gestante. Então, anotado, e os processos se repetem, né? Então, as características principais, dia a dia, elas são, na realidade, vão ser repetidas. Algumas vão sendo camufladas depois, porque o subconsciente da criança, que tem um comando, basicamente, nos primeiros anos, ele faz a leitura que é interessante esconder algumas características dos outros, porque elas são mal vistas, né? Certo. Então, doutor Américo, nós vamos fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já. Você que está nos assistindo pela galeria offline, já pode clicar em link bloco B para assistir a segunda parte do nosso programa.